Bom dia, passando aqui para deixar para todos os nossos amigos uma reflexão rápida e objetiva. Nós chamamos de reflexão da caminhada. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, no livro de Tiago, 4:7, o seguinte: Achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma frase que nós gostamos muito e ela diz o seguinte: a verdadeira força de um guerreiro não está no ataque, mas na resistência. Muitas vezes nós achamos que as nossas guerras serão vencidas. As nossas vitórias chegarão por intermédio da nossa ação, por intermédio da nossa partida para cima do inimigo. Porém, muitas vezes nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que os seus servos não tiveram que fazer nada. Nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor dos Exércitos. Tem lutas que nós temos que entrar e guerrear, mas tem outras que nós só precisamos louvar, exaltar e glorificar o nome daquele que nos chamou e daquele que nos preparou para a guerra. E para isso ele nos deu muitas ferramentas e muitas armas espirituais. E nós vemos pela própria palavra de Deus que nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E é aí que está a nossa força, e é aí que está o segredo da nossa resistência. Quantas vezes nós passamos por aflições tamanha, quantas vezes nós passamos por situações difíceis onde nem mesmo nós conseguimos entender como conseguimos suportar tudo isso. E sem medo de errar, nós podemos dizer que a nossa força vem de um Deus que faz milagres. E quando nós entendemos quem é esse Deus que nos chamou para essa guerra, primeiro que não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual, onde os poderes das trevas se levantam contra nós com toda a força, se levantam contra nós com toda ousadia. A força das trevas se levanta contra nós com toda a intenção realmente de nos destruir. E é isso que Satanás quer fazer com cada um de nós que somos servos de Deus. Destruir a nossa força, destruir a nossa fé, destruir a nossa capacidade de resistirmos no dia mau. Mas nós sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E nós vemos pela palavra de Deus, que nós devemos usar a armadura de Deus, como está escrito em Efésios 6, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomar a armadura para resistir. Então nós precisamos estar revestidos de uma armadura espiritual, de um revestimento espiritual para que nós possamos resistir no dia mau. E nós estamos vivendo esses dias maus. E a palavra nos diz que nos dias maus nós temos que aprender a remir o tempo, a ganhar tempo, a usar de todas as oportunidades e de todos os meios para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. E o nome dele vai ser glorificado quando nós entendermos que ele é o nosso guia, ele é o nosso general nessa guerra. E Jesus, quando está à frente das nossas batalhas, a vitória é certa. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé não na nossa capacidade física, não na nossa capacidade intelectual, não na nossa capacidade financeira, não na nossa condição humana, mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que ele é vencedor invicto, ou seja, ele é um vencedor que nunca perdeu uma batalha. Nós não estamos com qualquer um à nossa frente. Nós não temos um general que coloca os seus soldados na frente da batalha e deixa ali perecendo
de qualquer maneira, não. Nós temos um general que nos chama, nos conclama para a guerra, mas ele mesmo vai à nossa frente. E quando esse general fala para nós, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e vede o livramento do Senhor, nós temos simplesmente que obedecer, parar e ver o agir de Deus. Nós não podemos entrar na frente do general, porque ele dá uma ordem, ele dá uma palavra de comando. E quem somos nós como simples soldados para ultrapassarmos uma ordem, para ultrapassarmos uma palavra de comando do general? E se nós, como seus soldados, fizermos do nosso jeito, fizermos a nossa maneira, nós corremos o risco de perder as batalhas, nós perdemos o risco de ficar à mercê dos nossos inimigos, dos nossos adversários e, consequentemente, enfrentaremos as derrotas. Nós precisamos aprender que esta guerra não é nossa, esta guerra é de Deus. E Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele abre caminho. Quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele não precisa da ajuda de ninguém, porque nele está todo o poder. Ele é a fonte da sabedoria e o nosso Deus é um Deus de estratégias. Ele faz. E quando Ele nos chama, quando Ele nos pede para deixarmos tudo na mão dele, porque Ele tem o controle, Ele tem a direção de todas as coisas, nós sabemos que o final será um final glorioso, será um final glorioso, vitorioso, onde nós poderemos glorificar o nome de Jesus e exaltar. E como nós lemos, nós temos que tomar a armadura de Deus para resistir. Nós começamos falando que a verdadeira força de um guerreiro não está no ataque, mas está na resistência. Porque chega uma hora que o inimigo ele vai se cansar de tanto que ele nos ataque, nós estamos de pé. De tanto que ele nos provoque, nós estamos de pé. De tantas maldades que ele faz para nos destruir e não consegue tirar o sorriso do nosso rosto. Isso é resistência. Quando o inimigo faz de tudo para que nós estejamos chorando e nós estamos sorrindo. Isso não é hipocrisia, não. Isso é fé em Deus, isso é confiança, isso é entrega, isso é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e apenas um sopro da boca de Deus colocará por terra todos aqueles que se levantam contra nós. Deus é minha fortaleza e a minha força, diz o salmista. Com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. E nesse preparo nós aprendemos sobre resistência. E essa resistência nos é dada por essas armaduras que Deus coloca sobre nós. E depois de nós termos feito tudo o quê? Depois de nós termos enfrentado todas as batalhas que havia, para que nós enfrentássemos, porque tem e existe um propósito de Deus para tudo que acontece conosco. Nada acontece por acaso. Nós precisamos aprender que Deus é o Senhor do tempo. Nós não devemos reclamar. Nós não devemos nos intimidar, nós não devemos desistir, mas nós devemos resistir, persistir, porque com a armadura de Deus nós estamos fortes, preparados e nós somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Efésios no capítulo 6, ele fala de alguns equipamentos que essa armadura tem, E que Deus manda que a gente se revista dessa armadura. Ele vai falar sobre nós usarmos o capacete da salvação. E nós sabemos que capacete é usado na cabeça. Então nós podemos entender de uma forma figurada que o capacete protege os nossos pensamentos. O capacete protege o que está em nossa mente.
A palavra de Deus vai falar para nós que como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. A nossa alma, ela contém nosso pensamento. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos a respeito daquilo que nós somos e não deixar que os pensamentos a respeito do que as pessoas falam ao nosso respeito venham nos influenciar de forma negativa. Eu sei quem sou, sei para onde vou, sei de onde vim e sei quem aqui me colocou. Essa é a música do pregador Lu, né? Árvore de bons frutos. Então, quando nós sabemos que tipo de árvore nós somos, quando nós sabemos que tipo de fruto nós temos produzido, quando nós sabemos que as nossas raízes estão firmadas, alicerçadas, alimentadas por Jesus, regadas pelas águas do Espírito, nós não temos preocupação com aquilo que falam ao nosso respeito. Nós não temos preocupação com as pedras que atiram em nossa árvore, porque nós sabemos os frutos que nós temos produzidos e são frutos para a eternidade, são frutos que glorificam o nome de Jesus. Não importa o que as pessoas falem de nós, o importante é nós termos bem firme em nossos pensamentos quem nós somos e quem é Deus na nossa vida. E quando nós sabemos e temos convicção de quem nós somos e de quem Deus é para nós, não importa o barulho da multidão, não importam as palavras, não importam os julgamentos, porque a nossa mente, ela está protegida com aquilo que vem do alto sobre as nossas cabeças. Nós sabemos que quando Jesus foi batizado, Deus fala a respeito dele, seu filho, né? O próprio Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E eu tenho certeza, eu tenho convicção daquilo que Deus fala ao nosso respeito. E ele diz que nós somos seus filhos e que ele tem tido prazer em nossas vidas. Que coisa melhor do que você ouvir da parte de Deus? Este é o meu filho. E isso se confirma de várias maneiras, se confirma pela palavra, se confirma por aquilo que os profetas, que os homens e as mulheres de Deus vêm nos entregar, e nós cremos, nós acreditamos e nós tomamos posse pela fé. E ontem, pela graça de Deus, ouvimos essa palavra: não seja empurrada, seja resistente. Não seja empurrada pelo medo, não seja empurrada pelas palavras maliciosas que vêm contra você, não seja empurrada, porque quem empurra o outro quer que o outro caia. Então, num sentido figurado, nós podemos entender que nós não podemos cair, nós não podemos desistir, nós não podemos ficar à margem do caminho. Diz a poesia, é caminhando que se faz o caminho. Então nós vamos caminhando, nós vamos andando, nós vamos marchando e nós vamos semeando, crendo em nossa mente, crendo em nossos pensamentos, que toda semeadura terá uma colheita sim, e na hora certa nós nos alegraremos e traremos conosco os molhos de toda semeadura daquilo que nós temos plantado no reino de Deus. E aquele que nos chamou a plantar é fiel, e ele diz que tudo o que o homem plantar, isto também ceifará. E nós acreditamos firmemente nisso que o Senhor nos promete. E nessa armadura também de Deus, nós usamos então a couraça da justiça, couraça para proteger o peito, e eu quero destacar um órgão que é o coração, né?
com a couraça da justiça, nós protegemos o nosso coração. Do coração do homem procedem as saídas de vida e de morte. Então, crendo na justiça de Deus, né, nós protegemos o nosso órgão vital. Quando nós acreditamos que Deus é justo, isso continua nos dando vida, apesar de toda guerra, apesar de toda luta, apesar de toda afronta. É com a couraça da justiça que nós protegemos o nosso órgão vital, o nosso coração. E quando nós protegemos o nosso coração com a justiça de Deus, nós continuamos amando nosso Deus de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, sabendo que é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é a justiça dele quem nos protege. O homem pode armar todas as circunstâncias e situações para nos derrubar. Mas quando nós cremos que Deus é justo, nós seguimos cantando o hino da vitória, celebrando e nos alegrando em Deus, porque Ele guarda o nosso coração, Ele guarda com a sua palavra. E a couraça da justiça faz com que a gente deixe entrar em nosso coração a palavra da verdade, a palavra que proclama a justiça de Deus. E o salmista vai dizer para a gente: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A justiça protege o coração e o coração guarda a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver e crer num Deus justo, num Deus que permite você plantar o que você quiser, mas você não terá a opção de escolher o que vai colher, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Aleluia! Essa é a confiança dos servos e das servas de Deus. E um outro equipamento da armadura de Deus é a espada do Espírito, né? E de que maneira nós podemos usar essa arma, essa ferramenta? Se a espada, né, se a palavra é a espada do Espírito, é com ela que nós lidamos, é com ela que nós avançamos, é com ela que nós vamos com tudo para cima do inimigo. Não é com aquilo que sai da nossa boca, mas é com aquilo que sai da boca de Deus ao nosso respeito. Olha só que interessante, a espada sendo uma arma de ataque, mas ela é quem nos dá resistência, porque nós não lutamos com espadas humanas, nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no livro de Apocalipse nós vemos, né, a respeito de Jesus, o apóstolo Paulo vendo ali aquelas visões maravilhosas com o Rei da Glória, ele fala que da sua boca saía uma espada afiada, que é a palavra de Deus. Essa espada é poderosa, essa espada penetra na divisão da alma e do espírito, e ela está apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Quando nós vamos com a palavra, ela traz à luz aquilo que está mais oculto do coração dos homens. Quando nós lançamos a palavra, ela pode ser cura, mas ela também pode ser destruição. E eu te pergunto, nós temos usado essa arma para curar ou para destruir? Nós precisamos saber que ela é uma poderosa arma nas mãos daquele que sabe usar. Não adianta você dar uma espada na mão de uma criança.
Não adianta você dar uma espada na mão de quem não sabe manusear, mas quando você coloca uma espada nas mãos de uma pessoa que sabe usar, nós temos a certeza que nós faremos sim um estrago no terreno do inimigo, porque essa arma é poderosa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista, lá no Salmo 119, no versículo 105. Essa palavra, ela ilumina por onde nós passamos, ela nos dá a direção, ela nos aquece nas noites mais frias e nas mais terríveis dificuldades. Essa palavra de Deus, ela é consolo, ela é conforto, ela é abrigo, né? E ela fala deste homem, né? Que é o nosso general de guerra, é aquele que já venceu as batalhas, as piores batalhas, a maior batalha na cruz do Calvário. Ali ele derrotou a morte, o pecado, e ali ele pisou na cabeça de Satanás. E é nessa palavra, firmado nessa palavra, usando essa arma, que nós podemos dizer que assim como ele venceu, nós também venceremos para a glória do seu nome. E eu gostaria de comentar ainda sobre um outro equipamento dessa armadura espiritual, que é o escudo da fé. O escudo é uma arma de defesa, e a Bíblia diz que é com o escudo que nós podemos nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Se você pudesse ver com olhos espirituais, você poderia contemplar, né? Alguns têm esse privilégio de contemplar o mundo espiritual, e esses dardos inflamados, eles voam constantemente de um lado para o outro, e dardo é uma seta que perfura, é uma seta que fere, é uma arma do inimigo que nos machuca, e muitas vezes essas setas, elas vêm através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós ouvimos, e muitas vezes eles incendeiam e inflamam o nosso coração com essas setas também, colocando sentimentos que nos deixam para baixo, sentimentos que vão contra a nossa fé, sentimentos que contrariam aquilo que está escrito a nosso respeito. Por isso nós não devemos nos deixar ser controlados por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós temos muitas vezes em nosso coração, pelas nossas emoções, mas nós devemos ser guiados por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Assim como Jesus venceu ali no deserto, né, Satanás, e todas as vezes em que ele ia se defender a respeito de uma afronta do diabo, de uma sugestão do inimigo, ele dizia: está escrito, está escrito. Então, se o nosso general venceu com essas armas, venceu com aquilo que ele cria a respeito do que o Pai tinha preparado para ele, são as armas que nós também precisamos usar. E nós sabemos que Jesus ali no deserto, né, ele foi tentado, ele recebeu os dardos inflamados do maligno em todas as áreas de sua vida, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas em todas essas circunstâncias, ele foi mais do que vencedor, porque ele sabia que ele não venceria no seu convencimento, na sua capacidade de persuasão, mas ele venceria de acordo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Sabe por quê? Deus não tem compromisso com aquilo que sai da nossa boca. Deus não tem compromisso com os achômetros. Deus não tem compromisso com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu sugestiono, mas Deus tem compromisso sim com aquilo que está escrito em sua palavra, com aquilo que sai da sua boca, e ele mesmo diz que toda palavra que sair da sua boca, ele cumprirá. Deus cumpre
toda palavra que disse a nosso respeito, Deus cumprirá, né? E Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la. Então podemos ter a certeza, né? Que em muitas guerras não somos nós que temos que guerrear, não somos nós que temos que pelejar, nós não teremos que abrir nossa boca em defesa própria, porque aquele que vai à nossa frente é o grande general, é o grande Senhor dos exércitos. Parai, ficai em pé e vede o livramento do Senhor. Parar é aquietar o coração, parar é silenciar a nossa voz, e ficar de pé é estar na posição que Deus quer que nós estejamos, com o coração íntegro, com o coração limpo, com as mãos puras, para que entre o Rei da Glória. E quando o Rei da Glória entra, não tem quem possa resistir. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Firmados e fundamentados nesta palavra, nós podemos ter a certeza que a nossa força não está no ataque, a nossa força está na resistência. Vamos permanecer firmes na fé, sabendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir todas as coisas, e Ele há de completar a boa obra que começou em nossa vida. Creia nisso, que o Senhor te abençoe com mais essa reflexão da caminhada. Até a próxima.